Salve, salve, alunos! Vamos agora para aquela revisão de 5 minutos, tá certo? Viram aí agora há pouco a aula do professor Beto e agora acompanha comigo a nossa revisão. Joga na tela, vamos lá. Então, começamos aí com o governo de Lula, né? Olha aí, Lula, paz e amor, como diz o outro, né? Estabeleceu como prioridade o combate à fome, que já era um projeto do FHC lá de trás, lançando o projeto para a Fome Zero e também a Bolsa Família, que vai dar continuidade dos projetos inseridos pelo FHC. Ampliou os parceiros comerciais estrangeiros com os países da África, assim como também da América do Sul e principalmente da China, né? Criou o Programa de Aceleração do Crescimento, chamado PAC, e aí teve o PAC 1, teve o PAC 2, inclusive ele vai ser o pai do PAC 1 e a Dilma Rousseff, a mãe do PAC 2, em 2007, né? Que vai construir portos, rodovias, ferrovias e vai investir em saneamento básico, mas todos esses investimentos, senhores, vai ter um alto preço, né, Samir? Vai ter um alto preço. Nós vamos ver lá na frente. E aí, quando ele passa a faixa presidencial para a sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff, que vai dar continuidade, pelo menos era isso, deveria dar continuidade à política do governo. Foram mantidas, então, as Bolsas Famílias, né? Minha Casa e Minha Dívida, como diz o outro, né? É Minha Casa e Minha Vida, o nome do projeto. E aí, senhores, investimento na infraestrutura do país, através de meio do Programa de Aceleração, o PAC 2, como eu acabei de mencionar para vocês. PAC 1, o pai é o Lula, e o PAC 2, a mãe é a Dilma. Em 2016, a maioria dos deputados federais foi favorável ao impeachment da dona Dilma Rousseff. Agora, por que foi favorável ao impeachment? Simplesmente o que os jornais noticiaram é que ela não abriu a mão, ou seja, não pagou pela sua permanência. E aí foi impeachmentada, certinho? Bom, essa daí, claro, com isso também, esse impedimento ainda tentaram caçar o mandato dela, torná-la inelegível. Do jeito que aconteceu com o Collor, vocês lembram lá atrás? Pois é, com a Dilma também tentou fazer o mesmo, só que não foi para frente, porque o Supremo entendeu que não deveria ser assim. Então é aquela coisa, né? Quando você tem um grupo que é a teu favor, quando você comunga da mesma ideia, e aí é um rolo muito grande, aluno. É um rolo muito grande porque depois nós iremos entrar no governo de Dilma, vocês vão entender o pouco tempo que ela fica no poder. Quando eu menciono o Lula, que vai atrás de vários parceiros, e aí vocês viram no que vai culminar depois. Esses parceiros serão beneficiados. E, claro, um grande esquema de corrupção vai ser descoberto. E aí, quem acaba pegando tudo isso aí na frente é a sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff. Mas isso vocês irão observar numa próxima aula, porque agora eu vou te deixar para fazer a revisão e daqui a pouquinho eu estarei voltando para poder fazer a correção. Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Estamos aí para a correção das atividades, tá certo? Bom, vocês com certeza tiveram tempo, analisaram, e aí agora vão responder comigo no que temos aí como resposta, tá bom? Joga na tela, vamos lá? Vamos! Primeira questão diz o seguinte, olha só, indiscutivelmente, o mandato do ex-presidente Lula entrou para a história da República Brasileira como um dos principais governos do país. O mandato do... Vejam só, dentre as políticas adotadas durante sua administração,
Indique a alternativa incorreta. Letra A. Política externa de aproximação com os países subdesenvolvidos. Letra B. Pagamento da dívida existente com o FMI. Letra C. Criação de amplos programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família. Letra D. Realização de uma ampla reforma agrária, expropriando todos os latifúndios improdutivos, agradando dessa forma o MST. E por último, a letra E. Utilização maciça dos créditos financeiros disponíveis no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento e não sei o que social. Garoto. Bom, qual seria a resposta dessa questão? Já sabe? Vem para mim, aluno. Com certeza, vocês devem estar analisando qual seria a resposta, tá? Por quê? Questões como essa possam até aparecer no Enem. Como nós estamos trabalhando com o terceiro ano, é bom que você também saiba um pouco da política atual. Essa polarização que está existindo, né, entre quem é a favor, quem é contra, quem comunga. O resultado é que já deu muita briga, a gente sabe disso. Nos grupos de WhatsApp, grupos sociais, é gente atacando, é gente sendo atacada. Então, as pessoas assim, parece que só existem dois partidos no Brasil, né? Estão se comportando como se fossem americanos. Só dois partidos. E não é bem assim. Mas, se você não é a favor, então você é contra. E eu te chamo a atenção, aluno, para essas observações, porque você tem que ter essa leitura da atualidade. Tanto saber do atual presidente, como do seu antecessor, e dos outros, e dos outros, e dos outros. E fazer um parâmetro, tentar comparar quem fez o quê, o que algum deles prejudicou, fez algo que pudesse prejudicar, enfim. Essas ideias são vocês que têm que ter esse entendimento, tá certo? Então, por isso, essa pergunta ela é muito bem cabeça. Ela nos remete aí a uma questão do Enem. Vamos para a resposta, então? Joga no quadro. A resposta dessa questão é a letra D. Isso mesmo. Indiscutivelmente, o mandato do ex-presidente Lula entrou para a história da República Brasileira como um dos principais governos do país. Dentre as políticas incorretas, eu tenho realização de uma ampla reforma agrária, que não teve nem reforma em nenhuma ampla, expropriando todos os latifúndios improdutivos, agradando dessa forma ao MST. Isso não houve. Não houve. Tá bom? Partimos para a segunda? Ok. Agora vamos para a hora do Enem. Essa aí é pancada, hein? Deve ser pancada. Olha só. Tem um gráfico aí que temos que fazer a leitura. Isso aconteceu no simulado do ângulo em 2008. Observe dois gráficos e depois responda as questões. Bom, aqui eu tenho uma evolução anual do PIB em porcentagem. Aqui embaixo eu tenho um ano até 2007. Então, 1998 ou 98 até 2007. E aqui de 2002 até 2008. Evolução da dívida externa líquida na casa de bilhões de dólares. Então, observe que em 2002 ela estava aqui, nessas alturas. E aí ela levantou um pouquinho, 163, foi para 165, logo em 2004 foi para 147, e aí se percebe um desnivelamento, né? Uma queda. Em 2008, estava na casa de 4 bilhões. Por outro lado, o PIB, vejam, que estava aqui em zero, de repente chegou aqui na casa dos 5,4. Tá certo? Bom, pergunta. Diz o seguinte: os dados apresentados pelos gráficos da evolução anual do Produto Interno Bruto brasileiro
e da evolução da dívida externa do país, nos permite concluir que, letra A, antes de 2003, o Brasil estava mais endividado, mas o PIB era maior do que em 2007. Letra B, a dívida externa foi zerada porque o crescimento do PIB nos 10 anos, em 1998 a 2008, foi constante. E a letra C, em 2008, o país vivia uma fase de estabilidade econômica e também financeira, com razoável capacidade para enfrentar crises em alguns mercados externos. E a letra D, os períodos do governo FHC e Lula apresentam idênticos desempenhos nos planos da variação do PIB e da dívida externa. Muito bem, essas foram as alternativas A, B, C e D. Qual seria de fato a resposta dessa questão, senhores? Analise, é de fato uma questão bem robusta, bem elaborada, basicamente atualizada, e você precisa saber responder. A letra E, ainda tem a letra E no final, Sami, olha lá, diz o seguinte: o volume das aplicações financeiras do Brasil foi convincente, né, ao volume total do PIB nacional em 2007. Nossa! Equivalente ao volume total. Equivalente, a palavra, né? Equivalente. Ok. Quase não dava para escrever mais, né? Se duvidar, você escrever na beira do que, Sami? Da televisão. É. Se duvidar, se escrever equivalente ao volume total do PIB na televisão, ia escrever. Vamos para a resposta? Já sabe? A resposta dessa questão, então, vai ser a letra A. Olha lá. Letra C, senhores. Muito bem. Letra C. Em 2008, o país vivia uma fase de estabilidade econômica e financeira com razoável capacidade para enfrentar a crise em alguns mercados externos. Porém, vou deixar bem claro para você que essa estabilidade foi ocasionada no governo de FHC, ok? Que deixou tudo mastigadinho para o Lula Paz e Amor fazer essa evolução. Era para ter feito muito mais e não o fez. A gente sabe disso. Infelizmente, os motivos serão apresentados lá na frente. Tá bom? Vamos lá então? Mais perguntas? A número 3 diz o seguinte: o governo que deu continuidade à política do presidente Lula, mantendo os programas de assistência social como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Pelo amor de Deus, né, Lula? Se você errar essa daí... Letra A, Fernando Henrique Cardoso. Letra B, Fernando Collor de Mello. Letra C, Dilma Rousseff. Letra D, Michel Temer. E a letra E, Bolsonaro. Quer dizer que Bolsonaro é assim, Eu estava te espiando. Como é que é Bolsonaro? É capitão, né? Capitão, tá certo. Vamos lá. O governo que deu continuidade à política do Lula, mantendo os programas de assistência social, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, é um desses 5 aí. Letra A, B, C, D e E. Aluno, você não pode errar. Quando eu falo que você tem que estudar política atual, é isso aí, ó. Porque tem gente que não se liga de fato. Não se importa, mas tem que saber. Tem que saber. Cai uma questão dessa muito fácil no Enem. Tu não sabe responder? Aí tu vai para o sal, né? Tu vai voltar para o sal. Não pode deixar de responder. Tá certo, então? Podemos lá? Ok. Questão correta é a presidenta Dilma Rousseff. É ela que vai suceder o Lula Paz e Amor. Tá certo? Vamos lá. Tem uma outra questão, eu creio que é a última. Diz o seguinte:
Sobre as reservas de petróleo da camada pré-sal, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O campo de Jubarte será o primeiro no Brasil a produzir óleo abaixo da camada de sal. Apesar de ser na Bacia de Santos, que estão sendo depositadas as expectativas de maior volume de reservas na camada do pré-sal. É no litoral capixaba, ainda na Bacia de Campos, que o primeiro óleo será retirado desta formação geológica. E vocês sabem, né, aluno, que até a questão do pré-sal, dizem, na verdade, que foi um arranjo para os caras conseguirem investidores, etc. Eu sei que teve escândalo, teve escândalo a respeito desse pré-sal, que até então pararam de falar, não existe nada. Letra B. A grande vantagem do Brasil na exploração de petróleo da camada do pré-sal é que a Petrobras é 100% estatal e é a única dona do petróleo existente na referida reserva. Então, por que não vender a Petrobras e vender também essas condições? Letra C. O presidente Lula quer que o modelo de exploração da camada pré-sal transforme o Brasil em um grande exportador de derivados, que valem mais que exportar o petróleo cru. Letra D. A Petrobras realizou também uma avaliação regional do potencial petrolífero do pré-sal, que se estende nas bacias do Sul e Sudeste brasileiro. Os volumes recuperáveis estimados de óleo e gás para os reservatórios do pré-sal, se confirmados, elevarão significativamente a quantidade de óleo existente em bacia brasileira, colocando o Brasil entre os países com grandes reservas de petróleo e gás do mundo. Letra E. A Petrobras é sócias, identificaram indícios de petróleo em diferentes pontos da camada do pré-sal, que se estende por 800 quilômetros desde o litoral do Espírito Santo ao de Santa Catarina, ao litoral de Santa Catarina. Então, qual seria observe, aluno, que as respostas, elas são quilométricas, né? São bem longas, mas pode ser uma questão de Enem, por que não? Já pensou? E aí, se você não sabe a atualidade, vai se perder. Resposta, então, dessa questão é a letra B. B de Barroso, B de bola. Garoto. Não é B de Sâmio, não, tá? É Bânio, né? Sâmio, Bâmio. Não vem a ser Bâmio, não. É B de Barroso. Ou B, quem sabe já sabe, né, Sâmio? Vamos lá? A grande vantagem do Brasil na exploração de petróleo da camada do pré-sal é que a Petrobras é 100% estatal e é a única dona do petróleo existente na reserva que foi mencionada. Bom, alunos, essa foi a nossa aula. Olha, eu coloquei assim, mediação tecnológica / história. Vem para mim. Eu fico por aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.